Jornal da EP. A informação do jeito que você precisa. Sintonize em 95,7 FM. Acompanhe com imagens em facebook.com/Jornal da EP ou curta nosso canal no YouTube. Jornal da EP. Informação em multiplataformas. 3 mortes em poucos meses acendeu o alerta. Alguma coisa pode estar fora da normalidade no Instituto de Cegos Santa Luzia, uma das mais tradicionais instituições filantrópicas de Araraquara. O caso já foi denunciado ao Ministério Público e ao Disque 100, que é o Serviço de Denúncia de Violações de Direitos Humanos. Então o Jornal da EP saiu a campo e conversou com várias pessoas que conhecem de perto a realidade da instituição. Na reportagem que você vai ver agora, os depoimentos de uma ex-interna, de uma ex-funcionária e da ex-presidente que apontam para o descaso nos cuidados básicos com as pessoas, cuidados com saúde, cuidados com alimentação, situações de violência e a tentativa de promover o silenciamento dessa questão. Por que tudo isso? É essa a pergunta, ainda sem resposta, que o Jornal da EP tenta desvendar. Acompanhe. Os primeiros passos de uma denúncia que o Jornal da EP acompanha bem de perto. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? São Luís. Tudo bem? Prazer, Isabel, como é que tá? Bem, podia estar melhor. A saúde afetada pelo descaso e pelos maus tratos. Foi por conta disso que essas mulheres abandonaram o silêncio e abriram uma denúncia contra a administração do Instituto dos Cegos de Araraquara. Ah, e começou. Sai, sobe daqui. As acusações recaem sobre o presidente do Instituto Santa Luzia. Passando aqui mais uma vez para... Entre os depoimentos que chegaram ao Ministério Público estão o de uma cuidadora, a Isabel, ex-funcionária. Ele ameaça e constrange todo mundo, né? A Fernanda é ex-interna do Instituto Santa Luzia e também está nessa luta. Morei 4 anos lá. Você morou 4 anos? Ela não enxerga, visão zero, mas foi quem primeiro encontrou o caminho da reação. Pagou uma consulta particular para poder sair do instituto e pedir socorro. Eu fui por uma consulta que eu paguei. Aí nesse intervalo que eu fui internada, eu aproveitei, peguei meu celular e denunciei para o Ministério Público. Você mandou uma mensagem para o Ministério Público? Não, eu liguei. Ligou para o Ministério Público? É. E a partir do momento que eu fiz a denúncia, o promotor concluiu que eu era uma testemunha contra ele. E pelo teor da fala da Fernanda, a situação se agrava. Eu sou agoniada com as pessoas que estão lá ainda, porque nessa administração, em menos de um ano já morreu 3 com altar. Ninguém faz nada. E você assistiu Eu assisti. a perda dos seus amigos. Aham. E você acha que essa perda tem responsabilidade deles? Sim. As 3 mortes foram este ano. Primeiro a Cristina, depois a Isamar e a mais recente morte, a do Caetano. Todos muito debilitados. O Caetano tá aqui sozinho, sem ninguém tá aqui com ele. Aos olhos da cuidadora, as mortes têm a ver com descaso e poderiam ter sido evitadas. Eu falei pro presidente que ele estava cuspindo sangue e fazendo xixi, sangue e cocô sangue. E eles falavam que levava, que o médico lá na UPA falou que ele não tinha nada, que era manha, era frescura. E para quem tentasse interferir, a bronca era pesada. Segura. Eu cheguei lá para trabalhar, nisso chega o Amaral da rua, colocando o dedo no meu nariz e falando assim que ele tinha feito 2 faculdades, por isso que ele estava no posto que estava. E qual era meu posto ali? Eu falei, meu posto é cuidadora. Começou a gritar, quem é você para saber de receita? Você é médica? Você não é médica? Sai, sobe daqui, arrasta ela daqui. E ele falava que ele me contratou, que era para passar amor para eles e carinho. E o decorrer dos meses, não era isso que ele queria que fizesse.
Foram situações assim do dia a dia que fizeram a Isabel e a Fernanda procurar a ex-presidente da associação para reforçar a denúncia. Eu não poderia falar nada antes. Você fez denúncia no Disque 100? Fiz denúncia. Recebeu algum retorno dele? Não, até agora não. Nada? Não, fiz denúncia também no Ministério Público. Conversamos com o promotor faz pouco tempo, mas até agora eles estão lá. O promotor não te deu nenhum parecer? Não, eles estão esperando, na verdade, o promotor está esperando um relatório do CREAS e do NAT. Eu vou passar o que queria conversar comigo. Vai, sai daqui. Fernanda, arrasta ela daqui, tira ela daqui. Falei, não precisa arrastar eu daqui. Não sou saco de batata nem saco de lixo. Eu tenho 2 pernas boas, eu entrei e eu saio. O filho dele é presidente, a filha dele, além de ser conselheira tutelar, é vice-presidente e assiste tudo isso. A mulher dele tá lá também, a sogra do filho dele, toda uma família. Eu queria que a justiça fosse feita. Eu sei que a justiça do Brasil realmente é um pouco violenta, né? Nós conversamos por bastante tempo com cada uma dessas pessoas, né? E os relatos são esses, de destratamento, de falta de cuidados básicos com a saúde dos internos, a falta de explicações sobre o que cada um tem, né? A cuidadora disse que, olha, eu como cuidadora tenho que dar a medicação na hora certa, então eu pedi as receitas, por favor, me passe a receita para eu saber a dose correta que o médico está aviando. E essa receita não era dada, não, tem que dar isso aqui dessa forma. Mas eu preciso da receita. Você não precisa de receita, coisa nenhuma. Então, ela afirma ter sido destratada, não ter certeza se os medicamentos eram aqueles naquela posologia apontada. A interna, Fernanda, foi um dia para o hospital e não quis voltar, acionou o Ministério Público e o Ministério Público disse, você é testemunha, é melhor que você não volte para a sua segurança. E nesse meio tempo, 3 pessoas ali dentro morreram. Elas não são categóricas em dizer foram mortas pela falta de cuidado, mas o número, a mortandade, acende um alerta. Alguma coisa pode estar acontecendo fora dos padrões que se espera de uma instituição. Inclusive teve o nome mudado, né? Instituto dos Cegos Santa Luzia, uma história de 60 anos, agora é Instituto dos Cegos Araraquara, porque o presidente não comunga do catolicismo, né? Então ele alterou o nome, mas isso acho que é um problema menor, né? Nomenclatura não é a questão nessa história toda. Celito, você tentou contato com o... Não é nem o presidente, né? O presidente é o filho dele, mas a figura apontada é como aquela que de fato coordena, aquela que de fato dá as ordens, né, no local, que é o Amaral, Anderson Amaral. Pois não, Celito Esteves. Sim, eu entrei em contato com o Anderson Amaral. Ele falou com a reportagem do Jornal da IP por telefone, não teve problema de nos atender. Mas disse, porém, que desconhece as denúncias, que ele trata como revanchismo da ex-diretoria. Ele não recebeu nenhuma notificação de forma oficial, nem de Ministério Público, nem de algum órgão oficial qualquer. E já acionou o departamento jurídico da instituição para rebater essas acusações que ele considera infundadas. Insisti para que ele nos atendesse para uma gravação, mas ele disse que enquanto o departamento jurídico não disser a ele a forma de conduta, e até porque ele não recebeu nenhuma notificação oficialmente, ele prefere esperar o momento certo para falar. Madalena, então eu penso que seja o caso da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e da Secretaria de Assistência Social, que também trata dessa questão, ser acionada e enviar equipes ao local. E o Ministério Público já foi notificado. Não agiu, ao que me parece até agora. Ou não encontrou elementos e arquivou a denúncia, ou está esperando o que mais acontecer para ter realmente um acompanhamento dessa instituição, que inclusive recebe dinheiro público. Exatamente. Agora a gente não pode desprezar depoimentos tão importantes como a da moça que foi interna, que preferiu ficar em casa do que assistida pelo antigo Instituto Santa Luzia. Um instituto tradicional com muitos e muitos anos e que de repente tem o seu nome mudado porque a pessoa que assume, ela não tem a
não professa a fé católica. Então, simplesmente muda-se o nome de uma instituição quase que quinquagenária, né? Tem mais de 50 anos. Sexagenária, 60 anos. Né? 60 anos, né? Então, quer dizer, é uma situação que tem que ser investigada. Como você disse, o Ministério Público pode ter investigado e descartado qualquer tipo de denúncia, mas deveria ter feito um relatório, chamado as pessoas que foram ouvidas. Agora, quer dizer, o Ministério Público vai e não ouve o outro lado da questão, só ouve um lado do... Então, quer dizer, é uma questão que é muito interessante. O presidente podia ter falado, a gente dado a entrevista, se submetido aos questionamentos que a imprensa faz. Aberto as portas do Instituto, não abriu? Por exemplo, não nos convidou, pelo menos, né, Celito Esteves? Você não foi convidado, olha, vem aqui, o Instituto está em pleno funcionamento, né? Conversar com as pessoas. Conversar com quem lá está. Você não recebeu esse tipo de aceno, né, Celito? Não houve esse convite e eu, de certa forma, posso dizer sim que eu insisti. Você chegou aí lá na porta? Eu liguei para ele. E se você chegar agora lá... E se você chegar agora lá, bater e falar assim, eu gostaria de conversar com as pessoas internas aqui, tudo bem. É que a exposição das pessoas, né, Madalena, elas estão ali dentro. Não dá para esconder? Não, elas estão ali dentro, né? É muito difícil você colher alguma coisa que elas tenham a dizer estando ali dentro. Mas a diretoria, eu acho que dá para a gente tentar. Podemos tentar, exatamente. A diretoria agora que ela já tem, né, o teor, inclusive, da denúncia, né? Agora já acompanhou aqui no nosso programa a denúncia, ela já tem um teor. Talvez estivesse esperando, né, qual que é o teor. Tem muitos outros detalhes, né? Como nós dissemos, Madalena, Celito e eu estamos já algumas semanas neste assunto, colhendo informações, né, buscando detalhes, e há muitas histórias, há muitos detalhes, há muitos meandros nessa questão que não daria tempo da gente trazer tudo aqui. Por isso que seria importante, né, que o Ministério Público realmente tivesse uma ação e mobilizasse outros órgãos, né? Repito aqui, a Secretaria de Direitos Humanos, porque como é que funciona, Madalena? As pessoas que lá estão são cegas, obviamente, né? Instituto dos Cegos. E muitas vezes, por estarem sozinhas, morando sozinhas, não têm essa condição, né? Então, elas entram no Instituto, pagam parte do seu benefício para o Instituto administrar pelos gastos que o Instituto tem, né, e ficam ali numa moradia coletiva, né, com a tutela do presidente, enfim, dos funcionários, dos cuidadores que ali estão, porque alguns somam, além da cegueira, outras debilidades. Outros até podem sair, não é um internato, né? Outros até podem sair, se ele tem baixa visão, por exemplo, podem sair, né? Então, essa é a situação do Instituto para quem não conhece. Então, eu gostaria, viu, se o Celito... Porque de repente a gente entra, conversa com as pessoas, pode-se ter uma outra impressão, ele está dizendo que é uma retaliação da diretoria passada, então a gente quer dar a oportunidade das pessoas abrirem as portas para a gente conversar, sabe? Quer dizer, eu acredito, Luiz Antônio, que não tem nenhum tipo de, por exemplo, questão de imagem, porque você vai conversar com as pessoas que estão internadas ali, sabe? Não, mas eu não me referi à questão de imagem, Madalena. É a mesma coisa do assessor de Sponton, quem lá está. Você não vai conseguir, para quem está lá dentro, dizer, eu quero sair daqui, pelo amor de Deus, entende? A pessoa está ali dentro, a pessoa tem medo, a pessoa não tem para onde ir, entende? Mas ela fica aberta a retaliações. Eu quero perguntar quanto é que paga, quanto é que paga por mês, o que dá por mês. Então, tudo isso tem que fazer um levantamento. De repente, tem quantas pessoas internadas hoje lá? Quanto que pagam? Quanto é que é o faturamento do Instituto? A informação que eu tenho é que são 7. Eram 10, morreram 3. A Fernanda saiu, acho que tem 6 ou só 6, acho que ali. 6 ou 7. Então, quer dizer, como é que vive o Instituto? Por isso que eu queria conversar com o proprietário, é essa questão de não falar que nos leva a uma situação de muitas dúvidas. Porque se ele senta aqui nessa mesa ou fala comigo, a gente faz as perguntas, fala, quanto é que o senhor gasta por mês para manter esse pessoal? De repente ele é uma pessoa abnegada, uma pessoa que muitas vezes mete a mão no bolso para cuidar das pessoas. Agora, quando não fala, a gente começa a colocar um pé atrás. Você lembra o vereador Sponton? Quando começa a escamotear, sabe? Então a gente começa a duvidar de que realmente... Porque as coisas têm que ser transparentes. Não, eu não tenho nada de esconder. Vem aqui, eu convido vocês, vem aqui. Sabe? Então, quer dizer, olha, a família inteira está unida aqui porque nós somos solidários. Enquanto vocês estão lá sentados com a bundinha no ar refrigerado, criticando e tal, nós estamos aqui trabalhando. Vem aqui, vem mostrar aqui.
Sabe, não, mas eu não quero falar, só vou falar na justiça quando eu for convocado. Sabe, então a coisa... Uma pergunta, por exemplo, né? A interna disse, tá toda a família aqui, um é vice, um é superintendente, outra não sei o quê. Recebem salários? É uma pergunta, tem o direito de perguntar, porque a partir do momento que você preside uma instituição que recebe verba pública e emprega os seus, a esposa, o filho, a nora, não sei quem, e parece que tem um aproveitamento da situação. Indica-se um aproveitamento. Ou ele vai provar o contrário, vai dizer, não tem aproveitamento, coisa nenhuma. Eu não acho gente para trabalhar pelo que eu posso pagar. Eu não achei. Eu trabalhava num jornal que era dentro de uma universidade, sabe, universidade particular. E a universidade sabe que é uma instituição que não pode ter lucro. Sabia disso? Não pode ter lucro. Então você tem que... tudo que reverte... Então, lá tinha todos os filhos dele ganhando milhões por mês. Você entende? Então, quer dizer, onde é que vai o dinheiro? Ou pago lá, ou tem meu filho, não sei o que tem. Colocava a família inteirinha na universidade. Então, quer dizer, você simplesmente diluía tudo aquilo que deveria ser. Então, quer dizer, as pessoas encontram uma fórmula de... Agora, tá a mulher, tá o filho, tá a filha, tá a nora. Quer dizer, tá todo mundo dentro do instituto. Ou eles são muito abnegados, ou tem alguma coisa por detrás. Agora, Luiz Antônio, eu sempre coloco em dúvida quando a pessoa não quer falar. Lembra que eu xinguei de covarde, se acovardou, caiu fora o vereador que está me processando? Por quê? Porque ele estava com o telefone na mão. Eu falei, não, vou falar com você porque vocês são mal educados. Ué, defenda-se. Se você acha a gente mal educado. Nós íamos perguntar para você responder sobre a sua opinião, sobre a sua postura como homem público. Então ele fugiu. Então quando as pessoas fogem, você começa a perceber que tem alguma coisa estranha numa situação como essa. Não é verdade? Vamos em busca de explicações e cobrar as autoridades competentes, né? Porque a autoridade é quem tem realmente o dever de estar ali. Porque você matou em cima. Será que o Ministério Público já foi lá? Porque tem o Disque 100 e o Ministério Público. Se eles foram lá, falaram, não, nós vimos Mas aqui. o Disque 100, Madalena, deveria dar um retorno para quem denunciou. O que é o Disque 100? Disque 100 é o Serviço de Direitos Humanos, denúncia a respeito de direitos humanos do governo federal. Então, se não encontrou substância... Quando ela fez essa denúncia? Quem que fez? A ex-presidente. E ela não recebeu o retorno. Dá uma discadinha no Disque 100 pra gente. Disca aí no Disque 100. Vai lá, Lucas. Põe no ar. Será que ela fez como Disque 100 do Instituto de Santa Luzia ou... Não, como pessoa física, né? Você tem o nome dela? Você ligou para o Disque 100. Se você é uma criança ou adolescente, tecle 1. Se você é uma pessoa idosa ou deseja realizar uma denúncia, tecle 2. Se você deseja denunciar uma violação de direitos humanos sofrida por pessoa em situação de rua ou pessoa com deficiência ou pessoa LGBTQIA+, e outras violações, tecle 3. 3. Se você deseja denunciar discursos de ódio ou extremismos ou ameaça às instituições de ensino, tecle 4. Se você deseja registrar o desaparecimento de uma pessoa, tecle 5. Se você deseja falar sobre desastres naturais, chuva, desabamentos, seca, baixa temperatura, tecle 6. Deseja informações sobre direitos humanos ou sobre a rede de proteção, tecle 7. Para assistência em espanhol, marque 8. Eu acho que é o 2 aí, violação de direitos humanos. Dial 9. 2 então, Lucas, vamos ver. Por favor, escolha a opção desejada. Se você é uma criança ou adolescente, tecle 1. Se você é uma pessoa idosa ou deseja realizar uma denúncia, tecle 2. É isso aí. Se você deseja denunciar uma violação de direitos humanos sofrida por pessoa em situação de rua ou pessoa com deficiência ou pessoa LGBTQIA+. Pode ser 3 também, tem razão, Madalena. E aí? Eu acho que a gente não vai conseguir avançar, mano. Que é um sistema tem que destravar, porque tá na híbrida lá, tem que destravar, clicar e aí agora conseguiu. No momento, nós... Caiu. Isso é um péssimo sinal, né? É muito serviço que de repente a gente sabe perfeitamente que... Mas a moça disse que falou, né? Ela falou, tem um protocolo e fez a denúncia e não recebeu o retorno disso, né? Violação de direito humano, enfim, ou violência contra pessoa deficiente. Ela disse que fez a denúncia. Sabe, então faz o seguinte, mas Lucas, o Ministério Público conversou com a própria Fernanda que nos deu entrevista. Então, é isso aí, o Ministério Público, quem seria o promotor, hein?
Preciso pegar o nome lá com eles, Madalena. Tá bom. O que quer dizer? De repente o Ministério Público foi e não encontrou nada, não encontrou tudo. Então, quer dizer, o Celito vai indo até lá para tentar bater na porta do Instituto para ver se a gente pode ter autorização para entrar e, quem sabe, né, agora que o cidadão viu, a gente pode conversar com ele e explicar algumas coisas que precisam ser explicadas. Porque eu fico um pezinho muito atrás quando as pessoas fogem de uma explicação, fogem de submeter a uma entrevista. Sabe? Se eu sou tão solidário, se eu faço o bem, não vejo a quem, olha, podem fazer qualquer pergunta que eu estou aqui para responder. Aliás, Madalena, o presidente precisa preservar o nome da instituição. Então, se há uma denúncia e que ele enxerga que não tem fundamento, que é, como ele diz, por revanchismo, ele tem a obrigação de defender o nome da instituição, que tem doadores, tem história, tem pessoas que contribuem com o projeto, que compram as rifas, compram as massas, as pizzas que são feitas para arrecadação, tem que defender o nome da instituição, né? Não pode deixar o nome da instituição ser colocado sob suspeita. Então, eu nem sei se eu não tenho, eu não sei quantos anos, na minha conta já, não sei se é Santa Luzia, não sei se é cada criança, não sei o que é, mas... Automática, eles contam. De repente, vamos lá saber quanto é que fatura esse instituto. Então vamos lá saber, a gente não sabe. De repente vai lá, não, o cara coloca a mão no bolso para sustentar, é um abnegado. A via de regra, a filantropia no país sobrevive passando o chapéu, né? Sobrevive sempre no vermelho pedindo ajuda. Via de regra. Com você. Eu chamo o Celito novamente. A gente falou mais cedo do caso do Instituto dos Cegos Santa Luzia, em Araraquara, que é alvo de denúncias de uma ex-interna, ex-presidente, uma ex-cuidadora. Eu tô com a impressão que o Celito tá por lá tentando obter novas informações, pelo menos a palavra, né, dos responsáveis pelo Instituto, como é que eles recebem e rebatem essa denúncia. É minha impressão, Celito. Tô certo ou tô errado, Celito? Está certíssimo. Eu estou exatamente em frente ao Instituto dos Cegos em Araraquara. É esse casarão aqui, ó, uma fachada bem grande na região central. Não tem placa, não tem nada, mas é uma casa gigante. Tem vários quartos, eu entrei para conhecer, depois eu conto um pouquinho para vocês. Coincidência ou não, a hora que eu cheguei aqui, que a equipe estacionou, descemos do carro, vem na nossa direção Anderson Amaral, que ele não é o presidente no cargo assinado, mas é ele quem dita as regras. O presidente é o filho dele, o Caio. Mas é o Anderson Amaral que é o coordenador principal de toda a situação aqui na casa. Como a gente se encontrou aqui na frente, ele ficou conversando comigo um tempo, mas disse que não vai gravar entrevista, não vai dar depoimento nenhum por enquanto, nem acertar convite nenhum de ninguém para falar. E ele usou como explicação para essa negativa uma frase bíblica. Ele é pastor, lembrando isso, e ele disse assim: o justo não se justifica, a não ser que ele seja chamado pela justiça para dar explicações sobre o que aconteceu ou o que não aconteceu. O fato é que ele está sendo denunciado nesse momento em que a Fernanda, que é uma das ex-internas, ela fala que ocorreram 3 mortes durante essa administração. Sobre essa questão das mortes, ele me falou aqui que a Cristina, que foi a primeira que morreu, a Isamar, que foi a segunda, as duas morreram porque tinham câncer, que foi descoberto ao longo do tempo e acabou que chegou o momento em que elas não resistiram mais e morreram por câncer. E o Caetano, que foi o terceiro a morrer, o Anderson Amaral me disse que se agravou nele uma questão da cirrose por conta da vida que ele teve no passado, e essa cirrose veio de uma forma violenta e teria acabado provocando a morte do Caetano. O Anderson Amaral me convidou para conhecer a casa sem carregar equipamento. Eu olhei a casa muito bem organizadinha, tudo, abriu uma prateleira com documentos, mostrou planejamento nos quadros. E é lógico, eu disse a ele: Anderson, não é essa a nossa questão, o questionamento é com relação ao tratamento que se tem com as pessoas, e, enfim. Ele não dá depoimento sobre essa questão, o justo não se justifica, essa é a frase que ele usa. Então agora eu acho que o desenrolar da história vai ser com o desdobramento que a justiça proporcionar. Quando
vier fazer uma visita ou entregar alguma intimação para que ele, de fato, aí sim fale, mesmo que sendo de forma obrigatória, né, numa convocação. Agora, é por isso que eu digo a você que tudo aquilo que está em Bíblia, aquilo que acaba estando nos evangelhos, sabe, é tudo alguma coisa que você precisa se aprofundar muito mais. O justo não se justifica, porque ele se acha justo. Quem que é ele para dizer que ele é justo? Quem sou eu para dizer que eu sou justo? Nós defendemos que nós somos justos, mas como fez o Sponton, não tem. Para ele era justo, ele estava fazendo aquilo porque ele achava que, sabe, ele tinha que arrumar dinheiro para sua campanha eleitoral, então ele era justo, sabe? Essa história, porque, sabe, o grande problema das pessoas que usam muito a Bíblia para suas elucubrações, eles acham que a Bíblia, sabe, eles interpretam conforme os interesses. O Malafaia é assim, cada um interpreta como é melhor para si, não é verdade ou não? Você vai achar versículo para toda a situação, Madalena, inclusive para pesar contra o Amaral, né? É o que eu defendo. Nós não temos o direito de condená-lo, de dizer que ele tem que sair da presidência, que ele deixou essas pessoas morrer. Não fizemos isso e não vamos fazer. Agora, se há elementos de 1, 2, 3, 4 pessoas dizendo, olha, tem coisas ali acontecendo, seria um crime de omissão se a gente não trouxesse o caso à tona, dando o direito dele falar, e ele que não quer falar. Eu acho que ele tem que defender a instituição. Se ele não quer defender-se a si próprio, ele tem que defender a instituição. Falar em nome da instituição. Ou o filho dele, que é presidente. Agora, por que ele fala em nome da instituição? Ele é o comandante. E se o filho que é o presidente, o filho então é só um nome, sabe? Deixa eu fazer uma perguntazinha. Você que está me ouvindo, você contribui com o Instituto Cego Santa Luzia, que agora mudou de nome? Você contribui? Você gostaria que o presidente falasse? Será que? Eu não sei se tem contribuição. Se eu não me engano, eu preciso perguntar em casa. Se eu não me engano, eu não sei se é o Lar Nosso Ninho, se é... eu faço uma doação por mês, e acho que muitas pessoas colocam isso em conta, né? Ou passa até uma pessoa recebendo, não sei como é que é. Então, eu gostaria de saber, você contribui com o Instituto Cego Santa Luzia? Há quanto tempo? Sabe? E é uma instituição que recebe dinheiro público. Recentemente, mas é muito pouco. Recentemente a vereadora Jane Trevisoli intermediou uma emenda com o deputado Carlão Pignatari, não falou o valor, mas veio uma emenda parlamentar para o Instituto. Ela, inclusive, eu acho que foi de 20 mil, é uma emenda pequena. Foi divulgado nas redes sociais, enfim. Então, é um instituto que trabalha com dinheiro público. Então, por isso que não é que ele tem que responder para a gente, né? Teria que responder, prestar contas sobre todas as instituições de caridade têm uma dificuldade enorme para poder tocar a vida em frente. Mas, enfim, quando tem uma denúncia como porque a gente não cava denúncia, a gente recebe informações e vai atrás. O Luiz Antônio e o Celito foram atrás, foram ouvir as pessoas. E o que nós ouvimos das pessoas foi o pior possível. Agora, ouvindo as pessoas o pior possível, vai procurar o outro lado. E o outro lado se nega a falar, dizendo o seguinte, só fala em justiça porque o justo não se justifica. Então, eu não vou justificar porque eu sou justo. Quem é injusto são os outros. Quer dizer, é difícil, né? Ele se coloca numa posição, né, subjetiva, inclusive. Jornal da EBM.